Bom dia para todos do presencial, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está vendo de casa. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Menezes, sou mestre doutorando em Direito Penal pela PUC Minas, OAB inscrito na OAB, advogado inscrito na OAB em Minas Gerais e professor de Direito Penal e Criminologia aqui no curso também, em pós-graduação e graduação. Pois bem, vamos para a nossa preparação para as provas do SEBRASP, especificamente para a prova de delegado de Polícia Federal, na etapa discursiva. Primeiramente, nós vamos começar com a resolução de algumas questões de delegado de polícia Brasil afora. Mas o meu foco principal não é propriamente as questões ou seu assunto, embora nós, obviamente, mergulharemos profundamente em cada uma das suas temáticas. O assunto principal aqui é muito mais a forma de se responder uma questão discursiva de acordo com o que esperam de você, com o que possivelmente estará no espelho de resposta e, obviamente, falar sobre o direito penal nos tópicos mais prováveis de serem explorados em uma prova discursiva de delegado de polícia do SEBRASP. Vejam, nós vamos resolver aqui questões que são do SEBRASP, mas que também são de várias outras provas, que quase todas são do SEBRASP, mas que são também de provas de delegado de polícia Brasil afora. Tem questão de delegado de polícia do Maranhão, da Bahia, de Goiás, de Minas Gerais, e, obviamente, todas compatíveis com a forma como o SEBRASP cobra as questões e também com a previsão editalícia que vocês estão enfrentando. Na penúltima prova de delegado de Polícia Federal, por exemplo, essa foi a questão: discorra acerca da tentativa inidônea e apresente as 3 teorias que justificam o Instituto, apontando aquela adotada pelo Código Penal Brasileiro. Nós vamos resolver essa e várias outras questões de prova. E de cara já dá para perceber que, pelo menos pelas últimas 3 provas, muito possivelmente, uma das questões discursivas será de direito penal, abordando temas de parte geral ou de teoria geral. Isso porque a peça vai englobar assuntos de parte especial ou legislação penal especial, juntamente com tópicos de direito processual e também de direito constitucional. Entretanto, a questão discursiva tradicionalmente aborda um tópico de teoria geral, embora obviamente possa abordar tópicos envolvendo a jurisprudência e a doutrina da parte especial ou da legislação penal especial. Mas pela primazia na parte geral, na questão discursiva que é dedicada ao direito penal, nós vamos também dedicar a maior parte do tempo a explorar as principais teorias jurídicas acerca da teoria do delito, porque, obviamente, dentro das 3 partes da teoria geral do direito penal, norma, teoria do crime e teoria da pena, quase todas as questões de DPF foram em teoria do crime, porque, obviamente, a pertinência temática para a função do delegado está na teoria do delito, muito mais do que nos outros tópicos de parte geral. E é por isso que podemos ter a chance aqui de separar boa parte do nosso tempo para mergulharmos na dogmática penal mais aprofundada da parte geral, sem, contudo, perdermos a chance de analisarmos também alguns temas que são, digamos, importantes para a legislação penal especial, tal qual, por exemplo, discussões contemporâneas acerca da lei de drogas e do caráter criminoso ou não do crime de porte de drogas e outras temáticas de leis penais especiais que também podem ser relevantes para a sua preparação. Bom, vamos começar por um tema que caiu na penúltima prova de delegado de polícia de Minas Gerais. É uma questão que é perfeitamente compatível com a lógica utilizada no SEBRASP, poderia ser perfeitamente bem retirada de uma das questões da banca, como a gente acabou de ver, é bem no estilo da pergunta da tentativa inidônea e as 3 teorias, e vai ser uma pergunta na qual eu vou conseguir expor qual é o método que eu acho mais exitoso na resposta de questões discursivas e também vai nos dar o perfeito pretexto para aprofundarmos no que diz respeito à evolução histórica da teoria do crime e à constituição dos elementos e substratos que compõem o conceito trifásico. Vamos lá, a pergunta é a seguinte:
Discorra acerca da evolução histórica da culpabilidade, incluindo a teoria psicológica, psicológico-normativa e normativa pura. Por que essa questão é tão interessante e tão especial? A gente vai ver nos próximos minutos que a última questão de delegado de Polícia Federal foi sobre culpabilidade e seus elementos, mas foi menos densa do que essa. A questão da última prova de DPF foi mais fácil do que essa. Aqui nós vamos trabalhar com toda a evolução histórica da teoria da culpabilidade. Primeira coisa que é necessário de se ter em mente quando dá resposta a uma questão discursiva. Veja bem, você terá um espaço limitado para demonstrar para o examinador que você conhece os termos-chave e o raciocínio lógico que está montado no espelho de resposta. Não ache que o seu examinador é um grande conhecedor da matéria que conseguirá ler nas entrelinhas da sua questão a mensagem que você estava tentando passar. O seu examinador é alguém cansado de ler, que lê respostas absolutamente idênticas para ele e, nesta leitura, ele tenta fazer apenas uma coisa: verificar se os termos-chave do espelho de resposta estão escritos na sua questão. É só isso. Ele quer fazer, para quem é velho o suficiente para entender a referência, um cara crachá da sua prova. Ele quer observar se na sua resposta tem os termos-chave do espelho. Com isso em mente, você precisa ser claro o bastante para demonstrar que os pontos do espelho foram adiantados por você, de preferência o mais breve possível na resposta. Então, na minha opinião, a forma mais exitosa de responder uma questão discursiva não é simplesmente sair espalhando o seu conhecimento para forçar o seu examinador a ler aquela resposta densa que você colocou até a última linha para saber que você preencheu todos os pontos do espelho. A forma mais exitosa de responder é, número 1, se possível, começar com um pequeno parágrafo que já condensa todos os pontos principais do espelho. Você vai responder aquela pergunta, se for possível, logo no primeiro parágrafo. Todo o resto será um adjetivo da sua resposta. Todo o resto será um extra da resposta que você já deu. Porque se o seu examinador já se desincumbir do ônus que ele tem, que é de procurar o cara crachá da resposta ao espelho, se ele já se desincumbiu disso logo no início, vai ser muito mais tranquilo para que ele, durante o resto da sua resposta, procure e leia os pontos que você escreveu com certo viés de confirmação. Então, ao final, te dê simplesmente todos os pontos que o espelho acredita. Se você força ele a ler até a última linha para saber que você colocou aquele último ponto, o viés de confirmação vai desaparecer. E a chance dele não te acreditar algo, ou, na dúvida, acabar não te dando os pontos, acaba sendo maior. Mas essa é a primeira estratégia. É o primeiro, digamos, é a primeira tática com a qual você vai entrar na prova. Existe uma segunda, que é, às vezes, a questão te coloca temas diferentes que você deve abordar. E esses temas, apesar de ter alguma relação de continuidade entre si, não necessariamente falam sobre a mesma coisa. A gente vai perceber na última prova de DPF, a questão sobre culpabilidade pedia para que você falasse sobre a diferença entre culpabilidade e culpa, sobre os elementos da culpabilidade e os elementos do que seria a culpa juridicamente e o que é escusa de consciência. Percebem que as duas primeiras respostas até têm uma ligação entre si, a terceira nem tanto. Quando os temas são, portanto, apartados no enunciado, o mais interessante é literalmente dividir a resposta em 3. Se forem 3 temas, em 4, se forem 4 temas e por aí vai. E estabelecer na sua resposta parágrafos distintos que deixam muito claramente e da forma mais breve e adiantada possível aquilo que provavelmente estará no espelho. Então, trocando em miúdos, a primeira estratégia é sempre adiantar
toda a resposta em um primeiro rápido parágrafo, sem elaborar mais na fundamentação da resposta. Você vai dar a resposta sem demonstrar como você chegou nela. E depois você demonstra como você chegou nela. Você faz o contrário de uma equação matemática. Primeiro você dá o resultado e depois você demonstra a conta. Porém, se a questão aborda temas completamente distintos em vários itens, a sua resposta também será distinta, separada e fragmentada em diversos itens para que o seu examinador, no momento de passar o olho pela resposta e conferir ali o cara crachá no espelho, possa te acreditar cada um desses pontos independentemente, porque o espelho também estará assim. Então, lembre-se, o seu examinador não é alguém que tem o conhecimento e a clareza necessário para ler nas entrelinhas da sua resposta. Ele é um cara cansado, que não necessariamente é um grande conhecedor da matéria que está revisando, e que tem um espelho, e ele só quer saber se os termos-chave do espelho estão na sua resposta. Só isso. Se você adianta para ele o mais rápido possível, a sua tarefa de adquirir todos os pontos fica mais provável. Vamos, então, para a resposta dessa questão. E por que essa questão é tão excelente, é tão fantástica? Porque ela nos exige um conhecimento muito avançado da teoria do delito. Um conhecimento avançado que vai ser questionado de nós em várias outras questões que nós aqui vamos responder. E vou sempre fazer referência àquilo que eu elaborei nessa questão. Ela é a seguinte, lemos no início: discorra acerca da evolução histórica da culpabilidade, incluindo a teoria psicológica, psicológico-normativa e normativa pura. Eu vou explicar primeiro o que é necessário para responder essa questão e, no final, eu vou elaborar como eu colocaria uma resposta ou como eu construiria uma resposta dentro desses termos que eu coloquei no início da aula. Então, vamos lá. Senhores, primeiro, o que é culpabilidade? A gente sabe que a culpabilidade é o terceiro substrato do conceito analítico de crime. Mas o conceito de culpabilidade evoluiu e se modificou conforme o conceito de crime foi se densificando e foi se tornando cada vez mais elaborado e, obviamente, cada vez mais caudatário das diversas teorias jurídico-penais que debateram este conceito ao longo do final do século XIX, do século XX e, mais tarde, do século XXI. A questão quer os três principais conceitos dos três principais sistemas do século XX, o causalismo, o neocantismo e o finalismo. E sim, fazer estas referências é absolutamente vital para ganhar todos os pontos da questão. Primeiro, o conceito de culpabilidade enquanto elemento do crime ou substrato do crime, e a primeira coisa que é necessário dizer, culpabilidade é o terceiro elemento ou substrato do conceito analítico de crime. O conceito analítico é aquele que nasce com autores como von List e Ernest von Belling, no final do século XIX, início do século XX. Este conceito foi aperfeiçoado, foi completado em 1906, com o nascimento da definição de tipicidade penal. Sim, a tipicidade penal foi o último dos elementos deste primeiro sistema. Este primeiro sistema chamou-se causalismo, ou sistema causalista, ou sistema causal naturalista. E este causalismo, este primeiro sistema que concebia a culpabilidade como o terceiro elemento do chamado conceito analítico, era muito vinculado ao positivismo científico. Quando eu digo positivismo científico, eu não estou me referindo ao positivismo jurídico de Kelsen. Eu estou me referindo à filosofia do positivismo científico, que é normalmente creditada a autores como Augusto Comte. Aquela ideia muito vigente na segunda metade do século XIX de que o pensamento típico das ciências positivas ou das ciências naturais era aquele pensamento que dava à humanidade o real conhecimento.
a ideia de que a ciência, considerada aqui apenas em seu aspecto naturalista, em seu aspecto causal, né, ligado ao dogma da causalidade, da física newtoniana, é aquele aparato que dá real conhecimento à humanidade. Enquanto que todos os outros conhecimentos são meras elucubrações metafísicas, das quais a humanidade deveria, na verdade, se desapegar, como se fosse um conhecimento, digamos, inferior hierarquicamente. Augusto Comte chegava a dizer que nesse progresso do pensamento humano, o conhecimento humano ele evolui em um progresso constante do pensamento mitológico para o pensamento religioso, para o pensamento filosófico, para o pensamento científico. Como se houvesse, nesse contexto, realmente uma espécie de superação hierárquica entre essas formas de pensar. E que este progresso, se guiado pelo amor pelo amor à humanidade e pela ordem social, nos levaria a um futuro de glória. Senhores, o lema do positivismo de Augusto Comte era amor como início, ordem como meio, progresso como fim. Vocês já ouviram coisas assim em algum lugar? Pois é, ordem e progresso na nossa bandeira. Tirou amor porque é meio brega, é o lema do positivismo de Augusto Comte. Lembra aquela historinha que a sua professora de fundamental te contava? Que na bandeira brasileira, o verde é a nossa mata, o azul é o nosso ouro, não, o amarelo é o nosso ouro, o azul é o nosso céu. Ordem e progresso é um lema lindo para se ter. É tudo mentira. O retângulo verde é a cor da família Orleans e Bragança, a Casa Real de Portugal. O losango amarelo vem do brasão de armas da Casa Habsburgo, que é a Casa Imperial da Áustria, na qual os Orleans e Bragança eram aliados. No centro não tinha um círculo azul, tinha o símbolo de armas do Império, com os únicos 2 recursos naturais que já apareceram na nossa bandeira, uma folha de café e uma folha de tabaco. Quando da proclamação da República, o brasão de armas do Império foi retirado e no lugar foi colocado o círculo azul, que foi uma cópia flagrante e descarada da bandeira dos Estados Unidos da América, com cada uma das estrelas representando cada um dos nossos estados. E ordem e progresso é o lema de uma filosofia cientificista francesa que embasava boa parte dos nossos oficiais militares que deram um golpe no Dom Pedro. O Brasil é isso, é uma salada de coisas absolutamente irreconciliáveis e é por isso que a gente é tão especial. O melhor do Brasil é o brasileiro. Não, eu sempre defendo isso perante qualquer um. Agora, vamos voltar para cá. Professor, mas toda essa introdução é interessante, mas faz sentido para a resposta? Na última prova de delegado de polícia do Espírito Santo, perguntaram a mesma coisa, só que a partir de um foco diferente. Perguntaram qual é o conceito de conduta para o direito penal. E você precisava incluir a teoria causalista, neocantista e finalista. É a mesma pergunta, só que focado no fato típico e não na culpabilidade. E na resposta, o gabarito, o espelho de resposta, só te dava os pontos integrais se, no momento de falar de causalismo, você falasse da influência do positivismo científico no conceito de conduta causalista. A ideia por trás de cada uma das teorias que perfazem os conceitos necessários para a compreensão do direito faz parte da compreensão desses próprios conceitos. Então, vejam bem. Neste primeiro momento, neste momento do causalismo naturalista de List, olha, já nem precisava escrever, centralizou-se, digamos, os próprios elementos da teoria do crime, né, nessa primeira elaboração do crime como fato típico, ilícito e culpável, a partir de um conceito de conduta. E este conceito de conduta era absolutamente mecanicista, naturalista, físico, porque havia a ideia de que justamente o comportamento humano que deveria ser considerado como relevante ao direito seria o mesmo comportamento humano relevante à física, à biologia, à química, um comportamento que nós poderíamos ver, observar empiricamente.
A conduta era um movimento corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior, percebendo, portanto, a clara influência do positivismo científico e das ciências naturais. Neste período, o tipo penal possuía apenas elementos descritivos, a ilicitude era meramente formal e chegamos no ponto que queremos avaliar. Qual o conceito de culpabilidade para esta primeira grande escola de pensamento da dogmática jurídico-penal moderna? Culpabilidade era considerado o vínculo psicológico entre a conduta e o resultado, ou o vínculo psíquico que liga o autor do crime ao resultado por ele produzido. Dolo e culpa eram espécies de culpabilidade, sendo que a imputabilidade era pressuposto da culpabilidade. E esse é o primeiro conceito que você precisaria trabalhar em um parágrafo que aborda a primeira parte da questão. Então vejam, no conceito analítico de crime, a culpabilidade nasce como um vínculo psicológico. Significa que a culpabilidade era o elemento subjetivo do crime, enquanto o chamado injusto penal, fato típico e ilícito, eram os elementos objetivos do crime. O fato típico ainda era dotado de conduta, de resultado, de nexo causal e de tipicidade, e na ilicitude ainda já observávamos as causas de exclusão da ilicitude, ou as causas de justificação. Na culpabilidade, nós observávamos o vínculo subjetivo, o vínculo mental, anímico, psíquico entre o agente e o resultado por ele causado. Dolo e culpa encerravam o conceito de culpabilidade. Falava-se em culpabilidade dolosa ou em culpabilidade culposa. E a imputabilidade, veja, o que é imputabilidade? É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, não é verdade? A imputabilidade era considerada um pressuposto da culpabilidade, ou seja, só se analisava dolo e culpa se o agente fosse imputável. A imputabilidade era uma espécie de porta pela que você deveria passar para analisar a culpabilidade. Não havendo imputabilidade, não se analisava dolo e culpa, pois só pode-se exigir vontade consciente ou inobservância de um dever objetivo de cuidado daquele que fosse capaz de compreender a norma. Se o indivíduo é incapaz de compreender a norma ou de compreender a ilicitude, logo não se analisava dolo e culpa e o indivíduo não tinha culpabilidade. Essa é a primeira parte da resposta. Perceba que esse conceito de culpabilidade muda radicalmente ao longo do século XX. A culpabilidade se torna outra coisa, completamente distinta. E por quê? Porque a partir do chamado neocantismo, que é a segunda grande teoria, ou segundo grande sistema que nos ajuda a compreender a dogmática jurídico-penal, a própria abordagem do jurista perante o conceito analítico de crime muda. Se lá no causalismo nós estávamos muito apegados às ciências naturais, nós estávamos muito apegados a um método cientificista, um método empírico, indutivo, que valoriza demais a observação. A partir do sistema neoclássico ou neocantista, nós temos uma abertura axiológica. O que quer dizer esse termo? Olha, a dicotomia que normalmente colocamos entre ontológico e axiológico basicamente consiste no fato de que o que é ontológico é aquilo que se refere à essência do ser, à substância do ser, enquanto que aquilo que é axiológico se refere aos valores. Portanto, uma abordagem axiológica de algo é uma abordagem que diz que esse algo é bom, é ruim, é aprovável ou reprovável. Enquanto que uma abordagem ontológica de algo vai observar o que é aquele algo em sua essência. Quais são as características que faz daquele algo uma coisa que só ele é. Veja que, enquanto o causalismo tinha uma abordagem ontológica, porque analisava a conduta em sua característica empírica, em sua característica, digamos, até física, natural, observacional, o neocantismo vai permitir que a ciência jurídica tenha uma abordagem axiológica em seus elementos.
vencido esse conceito inicial, vamos entender no que isso corresponde. Olha só. Muito se fala nos livros e nas sinopses de direito sobre um tal neocantismo. E as pessoas simplesmente compartimentalizam isso na mente. Ah, o neocantismo tem essas e essas características e vem depois do causalismo. Mas por que esse nome e o que o neocantismo se propunha a fazer? Veja. O causalismo, que nós acabamos de estudar, ele basicamente tinha uma série de problemas que estavam basicamente ligados a esse dogma causal das ciências naturais. Primeiro, ele não conseguia explicar os crimes omissivos. Porque, afinal de contas, se conduta era um movimento que causava um resultado, como é que ficam os crimes omissivos? Como é que fica exatamente os crimes tentados e a sua explicação se dolo e culpa eram espécies de culpabilidade? Veja, se eu não consigo observar a vontade do agente na conduta, eu não consigo diferenciar uma lesão corporal consumada de uma tentativa de homicídio. Porque, afinal de contas, somente a vontade do agente é que diferencia essas duas situações. Da mesma maneira, como que ficam os crimes que não geram resultado naturalístico, os delitos de perigo? Como dizer que há um delito de perigo sem fazer um juízo de valor de uma conduta que não causou um resultado? Veja que existe todos esses problemas no causalismo. Muitos desses problemas estão ligados a um dogma ainda empírico, que tenta analisar a conduta humana no direito como se nós estivéssemos em um laboratório, e também vem do fato de que dolo e culpa eram elementos da culpabilidade. Aliás, eram espécies de culpabilidade, não eram analisados no fato típico, não eram analisados no chamado injusto penal. Né? Toda vez que eu utilizar a expressão injusto penal, estou me referindo ao fato que é típico e é ilícito. Pois bem, já no sistema neoclássico, também chamado de sistema neocantista, parte dessas críticas passa a ser endereçada, passa a ser abordada e resolvida. Como? Primeiro, existe um afastamento, existe um distanciamento entre o método penal e o método das ciências naturais. E utilizam como base desse afastamento, como base desse distanciamento, a teoria dos valores de Kant. Veja, Kant, no momento de falar sobre a forma como a mente humana aborda o conhecimento, nas suas grandes críticas, né, na crítica da razão pura e na crítica da razão prática, Kant afirma que as ciências naturais jamais podem ter o mesmo método das ciências culturais. E por que não? Porque, perceba, nas ciências naturais, o sujeito cognoscente explica, ou se propõe a explicar o objeto cognoscível a partir da observação. Se um cientista está explicando a gravidade e a força do impulso gravitacional, como fez Newton, criando a teoria da gravitação universal, o cientista observa como a pedra cai e calcula a sua velocidade, calcula o atrito do vento, calcula como, a partir da observação, a gravidade exerce a influência sobre cada um desses objetos em diferentes contextos. Mas em nenhum momento o cientista diz que o cair da pedra é algo reprovável, porque isso está completamente fora do escopo das ciências naturais. O jurista precisa concluir que o cair da pedra é reprovável para dizer se é ou não um crime. E por isso há algo no método jurídico que não tem no método científico, que é justamente os juízos de valor. Nas ciências culturais, principalmente nas ciências do dever ser, como o direito, o sujeito cognoscente compreende o objeto cognoscível a partir da reflexão, a partir da valoração. E isso diferencia de sobremaneira e de forma decisiva o método das ciências naturais e o método das ciências culturais, pelo menos das ciências do dever ser, como o direito. Nessa ordem de ideias, precisamos concluir que existem elementos das ciências culturais que não possuem, que não estão nas ciências naturais, razão pela qual os juízos de valor, que é exatamente esse ponto de diferenciação, deve integrar o conceito analítico de crime. Tanto o fato típico, quanto a ilicitude, quanto a culpabilidade, passam a ser recheados por elementos normativos. Elemento normativo é tudo aquilo que depende
de uma valoração baseada em uma norma de cultura ou baseada em uma norma jurídica, para que cheguemos à conclusão sobre aquele conceito. Isso vai mudar completamente o próprio conceito de culpabilidade.